Olá, turma! Bem-vindo à nossa segunda aula de Química e hoje nós vamos continuar a conversar sobre as reações químicas conforme a aula passada, só que hoje a gente vai especificar reações de combustão. Então a gente vai trabalhar o que são as reações de combustão, tá? E o quanto elas são importantes ali para a nossa vida. Bom, para a gente iniciar a nossa aula para falar sobre reação de combustão, toda vez que fala em combustão, nós estamos falando em algo que vai pegar fogo, né? Aquilo que vai queimar. Isso está relacionado à reação de combustão. E aí, quando eu falo de queimar, eu falo diretamente sobre energia. Então, o que é a energia? A energia, pessoal, ela é muito difícil de ser definida. Tá? Ela é complexa, ela não tem uma definição por só. Muitas vezes os livros do ensino médio eles trazem energia como sendo a capacidade de realizar trabalho. Só que energia não se limita somente a esta definição. Tá? Eu gosto de pensar que energia é tudo aquilo que existe no nosso mundo, está presente no nosso mundo e não é matéria, ou seja, não ocupa um volume e não tem massa no universo. Tá? Então, tudo que não se enquadra, que não tem massa, não tem volume e que não está no nosso pensamento, ou seja, existe no universo, eu considero como energia. E aí eu vou trazer para vocês aqui diversas formas de energia. Tá? Então, primeiramente, a energia ela pode ser mecânica, que está relacionado então à cinética e potencial. Cinética está relacionada à velocidade e potencial está diretamente relacionado então à capacidade de armazenamento. E ela pode ser tanto elástica como gravitacional. E aí eu trouxe uma foto aqui para vocês. Nesta foto aqui, ó, nós temos então uma bola que ao bater na mola armazena uma energia elástica, solta se transformando em cinética. Quando chega ao topo, ela então tem uma energia potencial gravitacional e aí em seguida ela desce de novo cinética e aí nós temos um loop infinito se nós não tivéssemos uma energia sendo gasta por atrito, uma energia aqui sendo conservada, né? Então, uma das maneiras de energia que nós temos é a energia mecânica. Nós também temos a energia sonora, que está relacionada ao som, então as ondas sonoras. Nós também temos uma energia nuclear, então está relacionado ao núcleo do átomo. Também temos uma energia radiante, que está relacionada ao espectro eletromagnético, então como ondas de rádio, micro-ondas, ultravermelho, ultravioleta, infravermelho, raio-x, radioatividade, então todas essas são a própria luz visível, é uma forma de energia, a energia chamada de energia radiante. Nós também temos a energia elétrica, então para a gente utilizar aparelhos eletrônicos que se ligam na tomada, a gente usa de energia elétrica. Nós também temos uma energia chamada de energia química, que está relacionado à energia nas ligações químicas entre os átomos, porque quando eles realizam as ligações químicas, nós vamos ver que ao romper ou a formar, gasta uma energia, então ou armazena essa energia, então por isso é chamada de energia química. E então, a energia que a gente vai estudar hoje, a energia térmica, a energia do calor, que está diretamente relacionada então às reações de combustão, que é o que a gente vai se aprofundar na aula de hoje. Bom, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que a energia ela é conservada, ela nunca vai ser destruída ou nunca vai ser criada. E aí nós temos diversos equipamentos que fazem esta conversão de energia de uma para outra, conforme eu expliquei. Então, uma lâmpada ela é um exemplo de conversão de energia. Nós temos a energia elétrica, que ao acionar o interruptor, nós permitimos o caminho da energia elétrica para chegar na luz. E quando chega na luz, ele transforma a energia elétrica, uma lâmpada, por exemplo, é a conversão da energia elétrica em energia luminosa. Então, nós temos aqui energia radiante. Então, energia elétrica em energia radiante. Então, o que a gente tem que lembrar é que num sistema fechado ou isolado, né, onde não há troca de energia ali, sempre vai ser constante, tá? A energia sempre ela vai ser constante. Ela sempre vai transformar de uma para outra. Isso é bastante importante. Bom, então agora a gente vai compreender o conceito de energia térmica para a gente usar dentro do nosso conceito de reações de combustão.
Bom, e para isso a gente tem que entender o conceito de temperatura. Nesse GIF a gente consegue observar que temperaturas mais baixas apresentam um grau de agitação de partículas menores, enquanto temperaturas mais altas apresentam um grau de agitação das moléculas ou das partículas maiores. Então a temperatura ela vai expressar para nós o grau de agitação térmica dos átomos. Quanto maior for a agitação, maior vai ser a temperatura. Quanto menor a agitação, menor a temperatura. Bom, e aí um outro conceito bastante importante é o conceito de calor. O conceito de calor, ele vai ser para nós a energia que vai sair do corpo mais quente para o corpo menos quente, tá? Então a gente tem uma energia em trânsito, tá? Então sempre vai sair do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ou um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então é sempre uma energia em trânsito. Bom, quais são as unidades de calor que nós temos? Então, as unidades de calor que nós temos normalmente são representadas por caloria. Então, a caloria é uma unidade relacionada à energia e está relacionada ao calor. E aí nós temos aqui, eu trouxe vários alimentos que formam a palavra calorias aqui. Esses alimentos, eles representam a energia que vai ser queimada, a energia... Quanto que vai liberar, então, o valor calórico de um alimento é quanto que vai liberar essa energia para o nosso corpo, tá? Então, em forma de calorias. Então, por isso que quando a gente vê um produto, um rótulo de alimento, vai aparecer quilocalorias ali, tá? Bom, vale lembrar que calorias, como eu falei para vocês, quilocalorias, porque calorias é uma unidade de dimensão pequena. Então, por exemplo, ali eu mencionei que 1 litro de gasolina vai liberar até 7.750.000 calorias, ou seja, 7.750 quilocalorias. Então, a gente passa a utilizar o conceito de quilocalorias, porque a cada 1.000 calorias eu tenho 1 quilocaloria. Bom, uma outra unidade que pode ser utilizada para o calor, que é essa energia em trânsito, é o joule. O joule ou ainda o kilojoule, dependendo do como eu estou trabalhando ali. E é possível, professor, fazer essa conversão? É sim, pessoal. 1 caloria é igual a 4,186 joules. Ou 1 quilocaloria é igual a 4,186 quilojoule. Tá bom? Bom, agora a gente vai entrar um pouco na história para a gente compreender um outro conceito importante que vai aparecer para nós. Bom, a gente vai iniciar, para entender o conceito de calor dentro da história, a gente vai falar sobre o calórico, tá? O calórico, na verdade, nada mais é do que a ideia do calor no início dos tempos. Então, o Lavoisier, que foi um cara que eu já mencionei para vocês na aula passada, ele introduziu o conceito, estudou reações de combustão, introduzindo o conceito de calórico, que nada mais é para ele um elemento, ele achava que era um elemento químico, um fluido sem massa, tá? Sem peso para ele ali, que passava de um corpo para outro, quando em diferentes temperaturas e responsável por algumas reações químicas. Então, para ele, o calor nada mais a ideia não era energia, e sim era uma substância, era um fluido empoderável, tá? Então, ele dá essa ideia da existência do calórico. Contudo, houve uma experiência com Benjamin Thompson, que ele usa uma energia mecânica de uma broca num cilindro de metal. E isso aqui, pessoal, faz com que a gente introduza a ideia de energia. E aí a gente tem que, como a energia mecânica, a energia cinética que está contida na broca, se transforma em temperatura ao friccionar, então, aumenta a temperatura, né, ao friccionar este cilindro de metal. E aí quem estudou aprofundado esse experimento foi o Joule. O Joule mostra experimentalmente que, na verdade, houve uma conversão de energia mecânica, a energia cinética da broca, em energia térmica. E aí nós temos exatamente o calor. Então, pela primeira vez, a ideia de substância relacionada a calor é deixado de lado. Então, o calórico não vai mais aparecer aqui e surge, então, o calor, tá? Então, foi estabelecido assim que era possível transformar energia mecânica em energia via calor. Então, energia térmica, que é então a ideia de Joule aqui. Bom, com o Joule, ele introduz a primeira lei da termodinâmica,
que estabelece exatamente que a energia é conservada. E a primeira lei da termodinâmica ela é dada por esta fórmula aqui. ΔU é igual a Q menos W. O ΔU vai estar relacionado, pessoal, à variação de energia interna, que é a somatória de toda a energia interna daquele sistema. Então, por exemplo, a energia cinética e a energia potencial das partículas da molécula, da estrutura interna de um sistema termodinâmico que está analisado. Então, é realmente relacionado à energia armazenada ali, tanto a cinética das moléculas quanto a potencial também das moléculas que estão ali. Então, a gente tem a variação de energia interna. O Q aqui, pessoal, ele vai estar relacionado à energia via calor. Então, o Q vai representar para a gente o calor dentro de um sistema termodinâmico, tá? E, por fim, o W que vai estar relacionado ao trabalho, que vai ser uma modificação da energia de um sistema por meio da ação vezes um certo deslocamento, ou mais forças sobre ele vezes um certo deslocamento. Então, quando a gente tem um deslocamento ocorrendo por meio de uma força, isso aí modifica a energia, gasta uma energia, e aí nós temos o trabalho ali, tá? Então, por esta expressão aqui, nós temos a conservação de energia. Então, se a energia interna, se não tem calor, tem trabalho sendo produzido. Então, é mais ou menos isso que essa primeira lei da termodinâmica quer dizer. Vocês vão estudar mais a fundo a primeira lei da termodinâmica em física. É lá que estuda realmente a ideia do calor. Então, é lá que vocês vão se aprofundar. Aqui é só uma pincelada para a gente entender os próximos assuntos, tá? E aí surgiu uma grande dúvida, como calcular o calor? Porque, na verdade, a ideia do calor, no início, ela foi calculada com o conceito de calórico. Então, todas as noções científicas que foram criadas no conceito de calórico, elas passam a ficar com dúvidas, porque aquele conceito do calórico é deixado de lado para abrir o conceito da termodinâmica, para iniciar o conceito de calor envolvendo energia. Então, até metade do século XIX, a medição do cálculo baseava-se na teoria do calórico. Com a elaboração da termodinâmica, a partir de 1840 e 1850, essa teoria foi posta de lado. E suas equações que calculavam o calor foi então feita de suspeita de incoerência. Então, para resolver esse problema, foi adotado uma ferramenta matemática, então foi introduzida uma função matemática para que a equação da termodinâmica estivesse solucionando o problema do calórico antes. Então, a estratégia adotada para resolver esse problema foi calcular o calor por meio de outras grandezas para quais tivesse a equação da termodinâmica, tá? E essas grandezas, uma delas é a energia interna e a outra é a entalpia. Então, a entalpia vai ser fundamental para a gente compreender aqui. E aí, a entalpia, o que vai ser a entalpia? Eu vou falar de entalpia várias vezes aqui para vocês, mas o que é a entalpia? A entalpia, então, vamos lá, ela é uma função matemática, uma função termodinâmica, um instrumento que possibilitou o cálculo do calor envolvidos em transformações com pressão constante, então isso é muito importante, pressão constante, para que a variação da entalpia nessas transformações seja numericamente igual ao calor transferido entre os sistemas da vizinhança. Então, o que aconteceu? Eles tinham um problema, que era que o calórico, as equações de calórico não funcionavam para a ideia da termodinâmica, então eles tiveram que introduzir novos conceitos, como a função matemática de entalpia, para solucionar ali, para que eles continuassem utilizando para que eles realmente verificassem que era verdadeiro. E aí entrou então a entalpia, que é essa função termodinâmica. E quando eu tenho a variação de entalpia de um sistema, ele vai ser para mim numericamente igual ao calor. Então a variação de entalpia de um sistema é numericamente igual ao calor. Vale lembrar em qualquer sistema? Não, em pressão constante. Esses cálculos foram introduzidos, eles foram relacionados em pressão constante. Então a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um sistema de pressão constante. Bom, e aí a gente vai entender as reações de combustão. Uma reação de combustão, ela vai ter então o seu
comburente e o seu combustível, tá? Então, o comburente aqui sempre vai ser o oxigênio, quase sempre vai ser oxigênio, e o combustível pode ser diversas substâncias. Então, quando eu tenho uma reação de combustão completa, quando há um suprimento de oxigênio disponível, então eu tenho um combustível que vai entrar em contato com o oxigênio, produzindo gás carbônico e água em vapor. Então, isto vai ser definido como uma reação de combustão completa. E ela vai liberar uma energia via calor. Então, vocês vão ver que vai aparecer uma reação de combustão com a variação de entalpia ali, tá? Um exemplo de reação de combustão completa é o gás de cozinha, que já apareceu para nós na aula passada, nós discutimos sobre ele. Então, nós temos duas moléculas de gás de cozinha, o gás butano, reagindo com 13 moléculas de gás oxigênio, transformando em 8 moléculas de gás carbônico mais 10 moléculas de água. Então, esta é uma reação de combustão quando eu tenho oxigênio suficiente no ambiente para que eu tenha uma produção de gás carbônico e água ali, tá? Então, a gente chama de reação de combustão completa. A reação de combustão ela pode ser incompleta, ou seja, quando não há suprimento de oxigênio suficiente para ocorrer toda a combustão, para ocorrer toda a queima do meu combustível. Então, ela pode apresentar dois fatores. Ou pode ser uma quantidade de oxigênio intermediária, e aí nós temos a formação do monóxido de carbono. Ou pode ser uma quantidade de oxigênio baixíssima, e aí eu só tenho a formação do carbono sólido, que é a fuligem, tá? Então, nós temos a formação de fuligem aqui. E aí, um exemplo, eu posso ter o gás butano com uma quantidade de oxigênio menor, então 9 moléculas de gás oxigênio transformando em 8 moléculas de monóxido de carbono mais 10 moléculas de água, ou ainda menor, quase nada de gás oxigênio, então eu tenho 2 moléculas de gás butano, reagindo com 5 moléculas de gás oxigênio, transformando em 8 moléculas de carbono como fuligem, mais sólido, né? Mais 10 moléculas de água em forma de vapor. Tá? Então, as reações de combustão são reações que elas emitem energia via calor, então elas vão, o produto delas tem como produto uma energia, então vai liberar uma energia. Bom, e aí quando a gente fala de energia e reação química, a gente está falando diretamente da termoquímica, que a termoquímica ela vai ser o estudo da relação entre temperatura e calor com processos, envolvendo processos ou de estado de agregação ou de processos aqui de reação, de combustão, como que eu mostrei para vocês agora do gás de cozinha. Então, quando nós temos uma reação ou um processo físico que envolve uma energia via calor, nós estamos diretamente falando sobre a termoquímica. E aí eu trouxe dois exemplos, né? O gelo aqui entrando em processo de fusão, ele está se tornando líquido. E aqui nós temos uma reação de combustão no motor de carro, o motor 4 tempos. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre as duas. Primeiramente, a gente vai poder classificar as nossas transformações em relação à energia térmica. Se essa minha transformação absorve ou libera energia. Lembra que de combustão eu falei várias vezes que vai liberar. Por exemplo, o gelo, para ele transformar no líquido, ele precisa absorver energia via calor. Porque as partículas do líquido, elas possuem maior agitação, elas têm mais energia cinética. Então, o sólido, eles estão juntinhos ali. Quando eles vão passar para o líquido, que é maior agitação, como eu falei para vocês que a temperatura é o grau de agitação, né? A organização das partículas no estado líquido são mais maleáveis, mais distantes, enquanto no estado sólido são mais compactos. Então, elas vão precisar absorver energia. Este processo de absorver energia, ele é chamado de transformação de dentro para dentro e térmica de temperatura. Então, ele vai absorver a energia aqui. É uma transformação endotérmica que absorve a energia via calor. Tá? Então, para o gelo transformar em água, ele vai absorver uma energia. E aí a gente pode simbolizar essa transformação física por meio de química, né? de uma ideia química, que é a água sólida em forma de gelo, absorvendo calor, então mais calor, transformando em água líquida. E ao invés de nós utilizarmos esse mais calor, nós podemos representar de outra maneira. Lembra que o calor, dentro da ideia da termodinâmica, foi introduzido o conceito de entalpia? Então a gente pode utilizar a variação de entalpia aqui. E aí nós temos
temos a entalpia do sistema, o desenvolvimento da reação. Então, no eixo Y nós temos a energia ou a entalpia e no eixo X o tempo. Então, se uma reação ela tem uma entalpia baixa, como o gelo, e ele absorve uma energia via calor e vai para uma entalpia maior, então olha aqui, ó, a entalpia baixa absorveu a energia via calor e aí nós temos um produto maior. Para calcular a variação de entalpia, tudo que tem o delta significa variação. E sempre vai ser produto final menos inicial. Se eu estou falando de uma reação química, vai ser H produto, a entalpia do produto, menos a entalpia do reagente. E aí, se eu usar essa fórmula aqui, e nós estamos falando de uma reação endotérmica, lembra que eu mostrei para vocês que a entalpia do produto sempre vai ser maior que do reagente? No gráfico passado. Então, se a entalpia do produto vai ser maior que a entalpia do reagente, a gente pode utilizar números. Vamos pôr os números. Que HP é 2 e HR é 1. Então, aqui o 2 é maior que 1, então está tudo certo. Se eu calcular ΔH 2 menos 1, nós teremos um ΔH positivo. Isso é importante a gente lembrar. Todas as vezes que nós olharmos para uma reação química e ela tiver o ΔH positivo, ou seja, a variação de entalpia ela é positiva, significa que eu estou falando de uma transformação endotérmica, está absorvendo energia via calor. Então, ao invés de eu expressar o calor no reagente, eu posso simplesmente colocar ele como um ΔH positivo numa reação química, tá? Então, isso pode acontecer. Agora, numa reação de combustão, na reação de combustão eu já falei para vocês que vai liberar energia via calor. E é essa explosão que nós temos com a energia via calor que faz com que movimente, transforme energia térmica em energia mecânica e faça com que a roda do carro se movimente, né? Então nós temos aqui. E aí esse tipo de transformação vai liberar uma energia via calor. Então libera energia e, portanto, a gente vai chamar de reação de transformação exotérmica, exo para fora, tá? Então lembrando, endotérmica, transformações endotérmicas são aquelas que absorvem energia via calor. E transformações exotérmicas são aquelas que liberam energia via calor. No caso da combustão do octano, que é uma das substâncias presentes na gasolina, tem vários tipos de substâncias, mas o octano ela está presente ali, nós temos esse tipo de reação, né? Uma reação aqui completa, porque eu tenho a formação de gás carbônico, eu consigo perceber que tem uma quantidade suficiente de gás carbônico para formar o gás carbônico, de oxigênio para formar o gás carbônico. Então, nós temos duas moléculas de gás octano entrando em contato com 25 moléculas de gás oxigênio, transformando em 16 moléculas de gás carbônico, mais 18 moléculas de água, mais o calor, né? Então, é um processo exotérmico. Um dos produtos é o calor, essa energia via calor ali. Então, aqui eu trouxe uma foto liberando o gás carbônico, só para a gente lembrar. E aí, vale lembrar o seguinte. O meu reagente tem uma entalpia maior. Por quê? Quando ele transforma em produto, onde vai essa energia que ela estava? Ela é liberada para o ambiente. Então, eu tenho que ter uma entalpia maior, porque quando acontece a reação química, diminui a minha entalpia e eu tenho essa energia sendo liberada ali. Tá? Então, este é um gráfico de uma reação exotérmica que vai liberar a energia para o ambiente. E aí, se nós utilizarmos aquele conceito que eu mostrei para vocês, que ΔH é igual a HP menos HR, então a variação de entalpia que está numericamente relacionada à energia via calor vai ser igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Nós, em reações exotérmicas, sempre teremos que o HR vai ser maior que o produto, como eu mostrei no gráfico para vocês anterior. E aí nós temos que o HP, vou jogar um número aleatório, vale 1 e o HR vale 2. Lembrando que o HR tem que ser maior que o HP. Significa que a variação de entalpia, jogando números aleatórios, 1 menos 2. Lembrando que vai ser HP menos HR, 1 menos 2. E 1 menos 2 dá menos 1. Então, toda vez que em uma transformação vocês analisarem a variação de entalpia e ela estiver negativa, menor que 0, a gente vai saber que eu estou cientificamente falando de uma transformação exotérmica que vai liberar a energia via calor. Então, vale lembrar que numa transformação endotérmica, o sinal é positivo da variação de entalpia, absorve energia via calor. Agora, se eu estiver falando de uma reação exotérmica, o ΔH, a variação de entalpia, ela é negativa, e aí eu
liberam energia via calor. Tá? Bom, então, só para a gente fazer o gráfico, as transformações físicas e químicas elas podem ser endotérmicas e, portanto, vai absorver energia, ΔH positivo, ou elas podem ser exotérmicas e aí elas vão liberar energia, portanto, o meu ΔH é negativo. Quando eu estou falando de reação de combustão, eu estou falando necessariamente de reações exotérmicas que vão liberar energia. Então, olha só, aqui, pessoal, nós temos a reação de combustão da glicose. Então, nós temos a glicose reagindo com o gás oxigênio, lembrando que é uma combustão completa, porque tem produção de gás carbônico, tem quantidade de oxigênio suficiente, vai produzir 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água. E aí, olha a variação de entalpia aqui, ó. Aqui, ó, representa em kJ. Lembra que eu falei que a unidade de calor pode ser em calorias ou joule? Aqui ela traz em joule. Então, menos, e aí esse sinal, ele diz tudo pra gente. Diz que nós temos liberação de energia, porque como eu mostrei para vocês, é uma reação exotérmica. Menos 2.815 kJ por mol. Essa é uma quantidade de matéria. Tá? Então, nós temos isso aqui por uma unidade de matéria da glicose. Olha o álcool, etanol. O etanol, quando em uma reação de combustão completa, ele vai liberar menos 1.366 kJ. Menos porque é uma reação exotérmica, que vai liberar. Então, por isso que eu estou te falando, né? Ele libera 1.366 kJ. Vou tomar um café aqui. Bom, o gás metano, que é um gás utilizado como o gás do lixo, a gente chama ele de gás de lixo, é liberado no lixo, em decomposição é liberado o gás metano. Então nós temos aqui uma reação completa, de novo, ΔH vai liberar 890 kJ porque o sinal é negativo. Perceba que todas as reações que eu mostrei para vocês anterior, elas são reações de combustão. Todos os ΔH são negativos, porque toda reação de combustão vai liberar uma energia via calor. E agora, para nós finalizarmos, nós vamos entender um pouco sobre o poder calórico. O poder calórico é analisar basicamente quanto de energia a substância vai liberar por quantidade de gramas, a massa dela. E aí, ó, ela aparece em duas unidades se a gente for analisar, em joule e em calorias. Lembra que a unidade de energia de calor, ela pode estar associada a joule ou a caloria, como eu mostrei para vocês nos slides passados. Portanto, então aqui nós temos que, por exemplo, a lenha, ela vai liberar, e aí eu vou utilizar aqui a caloria, essa tabela aqui para nós, a cada 1 grama de lenha, ela libera 2.524 calorias. É uma energia, assim, razoavelmente boa, né? Vamos olhar para a gasolina. A gasolina isenta de álcool, ó, sem álcool nenhum. Ela vai liberar 11.220 calorias por grama. O poder calórico da gasolina é bastante alto. É aqui que a gente olha o poder calórico, tá? Olha o metanol. Metanol, 5.311. Metanol é um tipo de álcool, tá? Olha o álcool combustível aqui, ó, 6.507. Então, o poder calórico está relacionado ao seguinte. Se eu usar 1 grama de gasolina, 1 grama de álcool, qual vai emitir maior energia ao queimar essa substância? Então, a gente pode olhar na tabela, ó. O álcool combustível, ele vai liberar 6.507 calorias a cada 1 grama de álcool. E a gasolina, com 20% de álcool, algumas gasolinas apresentam essa porcentagem no posto, vai liberar 9.700. Então, é melhor para o meu carro eu colocar 1 grama de gasolina do que 1 grama de álcool, porque vai liberar mais energia. E quanto maior a energia liberar, melhor vai ser a explosão causada ali e mais rápido o meu carro vai ir. Então eu tenho um maior custo-benefício, que a gente chama, né? Não um custo-benefício, mas maior benefício. O custo tem a ver economicamente daí. Então, acetileno. E aí, se nós olharmos esta tabela aqui, nós vemos que o topo dela é o hidrogênio. Tá? O hidrogênio, 1 grama de hidrogênio libera 28.900 calorias. É uma energia muito forte, tá? Uma energia boa. Então, 1 grama de hidrogênio libera essa quantidade de calorias.
Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o conceito de energia, sobre o conceito de temperatura, sobre o conceito de calor. Espero que vocês tenham compreendido o que é transformações exotérmicas e endotérmicas, o que tem a ver com a reação de combustão, e fazer análises desses poderes calóricos, né? Porque é a partir desta análise, a partir desse conhecimento que a gente teve nessa aula, que a gente consegue então discutir cientificamente alternativas de combustíveis, né? Será que a gente pode selecionar como alternativa de combustível, neste caso, o hidrogênio? Será que ele é muito caro? Por que a gente não utiliza carro de hidrogênio? Então, fica aí a dúvida no ar para vocês. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, até a nossa próxima aula. Vale lembrar que essa é a nossa aula 2 do nosso roteiro e a partir de agora a gente tem o roteiro 3, que é avaliativo, então não esqueçam de responder, tá bom? Até mais!